Bom dia, boa tarde, boa noite, meu ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje vamos tratar dos gêneros textuais. Mais especificamente falando, vamos falar sobre a notícia. Vamos iniciar, não, continuar, na verdade, iniciamos esse gênero textual semana passada. Tivemos uma breve introdução a esse assunto e hoje nós vamos continuar falando um pouco mais acerca das características das notícias, bem como a sua estrutura, ou seja, como uma notícia ela é estruturada, quais são as partes necessárias para compor uma notícia, o que é necessário haver no gênero textual notícia, né? Vamos analisar todas essas características, a estrutura e entender como podemos produzir uma notícia, porque essa vai ser uma das atividades que nós trabalharemos aqui em sala de aula e também virtualmente. Vocês vão produzir uma notícia, tá bom? Então, peço que vocês peguem seus livros de gêneros textuais e abram na página 39. Abram na página 39, tá bom? Gêneros textuais na página 39. Enquanto vocês estão abrindo aí o livro de vocês, lembrando que é o livro menor, tá? O minúsculo, bem fininho, que é o de gêneros textuais. Enquanto vocês estão abrindo, eu vou colocar o cabeçalho da escola aqui, tá bom? Página 39, livro de gêneros textuais. Pronto, pessoal. Então, depois de abertos os livros, nós vamos prosseguir aqui com o nosso conteúdo acerca ainda da notícia, tá bom? Eu preparei aqui um slide bem legal e bem interessante para vocês. Nesse slide, nós vamos trabalhar essas características acerca da notícia. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pronto. Então, temos aqui gênero textual, notícia. Logo de antemão, nós já vemos aí uma explicação acerca desse gênero. E nós já lemos isso na nossa aula passada, já sabemos o que é uma notícia, para que serve uma notícia. Também sabemos que ela é considerada, como nós já sabemos, como um gênero textual. Um gênero textual. Então, temos aí. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Então, uma das características que eu já quero citar aqui para vocês, pessoal, eu vou destacar o que eu quero que vocês anotem no caderno de vocês, é que é um gênero textual jornalístico. Como a gente sabe, os gêneros textuais, eles são separados. Eles são separados por a categoria. Temos gêneros textuais literários, que são normalmente a poesia, o conto,
a história, o suspense, e temos os gêneros textuais não literários, jornalísticos, temos aí informativos, enfim, os gêneros textuais, além das suas divisões, que nós já sabemos, o poema, a poesia, a notícia, a reportagem, eles também são categorizados, tá bom? Existem várias categorias para cada um dos gêneros textuais, beleza? Está presente no nosso dia a dia, sendo encontrado nos principais meios de comunicação. Meios de comunicação, a gente tem a televisão, temos as redes sociais, internet, enfim. Hoje, o nosso veículo de comunicação é muito extenso. Portanto, a notícia ela é um gênero textual que se faz necessário de ser estudado. Notícia é necessária, tá, gente? Porque, independente se você gosta ou não de assistir televisão, a notícia ela está presente em todos os locais. A gente tem aquele costume de achar que a notícia ela só está presente na televisão, em um repórter, em uma... Não, gente. A notícia ela vem em qualquer meio de comunicação, inclusive e principalmente na internet, que é o que hoje nós utilizamos com mais frequência. É um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação. Quais são os principais meios de comunicação hoje? Claro que é a internet. Certamente, o principal meio de comunicação hoje, atualmente, é a internet. Rádio, acho que 10% da população ainda ouve rádio, né? Televisão, posso dizer 90% da população, mas eu podemos dizer que 95% da população está conectada à internet. Então, o maior veículo de comunicação hoje é a internet. Então, guardem isso aí também. Veículos de comunicação. O que é um veículo de comunicação? Deixa eu colocar aqui para vocês. Veículo de comunicação, meio de comunicação. O que é isso, professor? É a forma como a informação é passada, como é comunicada. Os nossos veículos de informação atualmente são esses daqui, tá? Veículos de informação. Meios ou veículos de informação, dá no mesmo, tá bom? Pronto. Legal. Por esse motivo, as notícias possuem teoria informativa e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e os personagens envolvidos. Eles podem ser descritivos ou narrativos. Pode descrever uma situação ou pode narrar uma situação. Tá? Também é possível. Bom, aí a gente tem aqui características da notícia. A notícia, pessoal, ela vai buscar trazer o maior número de informações possível, respondendo às seguintes perguntas: o que, como, quando, onde, quem e por quê. Então, a notícia, ela responde a essas perguntas aí, tá bom? Sempre que você vê alguma reportagem, alguma notícia, perdão, você tem que questionar se ela responde a essas perguntas: ao que, como, quando, onde, quem e por quê. O que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, quem e por quê. Uma notícia, ela precisa especificar todas essas 6 perguntas: o que, como, quando, onde, quem e por quê. Ela precisa responder a essas 6 perguntas. Por exemplo da notícia: o presidente Jair Bolsonaro foi eleito o presidente do país. Na segunda eleição, vou sublinhar aqui para vocês. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito o próximo presidente do Brasil na última eleição de 2021, no plenário. Até então, eu já respondi essas 4 perguntas aqui. O que, a notícia, né, no caso, o presidente foi eleito. Quando? Na última eleição de 2021, no caso 2018. Onde? No plenário. Quem? Bolsonaro. Como? Através dos votos com a maior quantitativa de votos em toda a região norte e nordeste. Por quê? Porque também já foi respondendo, né? Para presidir o Brasil. Então, com essa pequena notícia, eu já consegui responder a essas 6 perguntas aqui. Vou colocar no quadro aqui para vocês, tá bom? Ó.
Pronto. Aqui, ó, pessoal, eu tenho. O presidente Jair Messias Bolsonaro foi eleito o mais novo presidente do Brasil na última eleição, que aconteceu em julho de 2018, no plenário. Então, aqui eu já tenho. Vamos lá. O que? A notícia toda, ela é o que, né? O que se refere à notícia. Deixa eu mudar aqui o preto. Pronto. Então, deixa eu colocar aqui. O que? Ok, já foi respondido. A gente tem aqui quem agora? Quem? Eu tenho aqui quando. Onde. Porque, né, a gente já sabe também, para presidir o Brasil. Bom, a gente já respondeu aí. Qual? Aí a gente ainda tem aqui quem, por quê, como. Como ele foi eleito com o maior voto, nesse caso aqui eu não respondi o como, beleza? Ainda falta responder o como, eu não vou colocar aqui porque vocês já conseguiram entender, beleza? Então, com essa pequena notícia aí, pessoal, muito pequena, que na verdade é mais para um título do que para uma notícia, eu já consegui responder a todas as questões necessárias para se enquadrar em uma notícia. Já consegui responder aí onde, quando, por quê, quem, o que, tá? Já consegui dar todos os detalhes necessários para se enquadrar em uma notícia. Então, isso aqui é um exemplo, pessoal, das características da notícia, beleza? Agora a gente volta para o nosso slide. A resposta às questões deverá ser feita de maneira impessoal, sem expressar a intenção ou opinião do jornal ou jornalista. Ou seja, pessoal, todas essas perguntas, essas questões, elas devem ser feitas de maneira impessoal. Ou seja, não pode expressar a intenção ou a opinião do jornal ou do jornalista. Impessoal. O jornalista, a pessoa que estiver reportando a notícia, passando a notícia, ela não pode utilizar de intenções pessoais, ela não pode utilizar opiniões pessoais, ela não pode usar o seu pessoal para interferir na notícia. Não, ela não pode. Tá? Primeiro, por ser uma notícia, tem que ser imparcial. Tá bom, pessoal? Ela não pode ser parcial. O que é ser parcial, professor? Parcial, pessoal, parcialidade, deixa eu mostrar para vocês. Parcialidade é quando nós tendemos a defender um lado pessoal, mesmo que o outro tenha razão. A característica de quem defende um lado pessoal. Ou seja, é aquela pessoa que, por ela ser seu irmão, seu tio, seu parente, ela vai te defender. Digamos que você entra em uma discussão, tá? Nessa discussão, o seu irmão e uma pessoa aleatória estão envolvidas. O seu irmão estava errado. Ele que iniciou a discussão, ele que fez a coisa errada. Mas por ele ser seu irmão, você vai querer dar razão para ele e prejudicar a outra pessoa. Então, isso se chama parcialidade. É aquela pessoa que ela é parcial. Ela vai beneficiar a pessoa que estiver do seu lado, tá bom? Então, digamos que a repórter vai falar notícia sobre o Bolsonaro.
mas ela não gosta do presidente Bolsonaro. Então, por ela não gostar dele, ela vai denegrir a sua imagem indiretamente. Isso não pode acontecer, pessoal. Ela tem que se basear pelo que aconteceu de fato. Ela não pode usar opiniões pessoais para interferir no seu julgamento. Ela colocar aqui, por exemplo, o presidente Jair Messias Bolsonaro foi eleito o mais novo presidente do Brasil na última eleição que aconteceu em julho de 2016, no plenário. Apesar de ele não ser o mais indicado, ele foi eleito. Então, a gente vê aqui que esse aqui, ó, apesar de ele não ser o mais indicado, isso aqui, pessoal, se ela não colocar nenhuma fonte, nenhuma base para essa afirmação, isso aqui é considerado como uma opinião pessoal. Quem é que está dizendo que ele não é o mais indicado? Quem foi que disse que ele não é o mais indicado? Foi ela que disse. Então, essa afirmação veio dela. Na realidade, não tem nada de cunho profissional. Ele está usando apenas a sua opinião pessoal para denegrir a imagem dele. Então, isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Eu estou usando aqui o exemplo com o Bolsonaro, porque é o que a gente vê muito, não apenas com ele, mas com outros políticos também, como Lula, por exemplo, onde as pessoas muitas vezes criticam sem ter ali uma prova concreta daquilo. E se na prova que tem, tudo bem, a gente entende. Se de fato ele tivesse feito alguma coisa, por exemplo aqui, apesar dele não ser mais um indicado, de acordo com dados e pesquisas levantadas pronto. Nesse caso aqui, ela estaria justificando seu ponto. Ela não está se baseando, ela não está tendo uma opinião pessoal. Ela está tendo uma opinião baseada em pesquisas, em dados. Aí sim ela poderia falar isso. Mas como não teve nenhum dado apresentado, isso aqui se enquadra como opinião pessoal, tá? Portanto, não pode. Beleza, pessoal? Não pode de jeito nenhum, ok? Isso aqui é uma opinião pessoal, não pode, tá bom? Então, é uma das características que nós não pode haver nesse gênero textual, imparcialidade. Texto de cunho informativo, claro, ele tem a intenção de passar alguma informação. Isso aí é o mais óbvio, né, pessoal? A gente já viu isso aí, tá? Texto de cunho informativo que ele visa a transmissão de uma mensagem. Textos descritivos ou narrativos porque eles narram ou descrevem o que aconteceu, a notícia, né? Então, eles têm essa característica descritiva, essa característica narrativa, narrar, descrever alguma coisa que aconteceu, podendo ser realmente descritivo ou narrativo. Outras características da notícia são textos relativamente curtos. Não são textos longos de 3, 4 páginas. Não, normalmente eles pegam todas as informações necessárias e centralizam-nas, né? Abreviam-nas, colocam apenas as informações mais relevantes e mais importantes para aquela situação, tá bom? Outra, veiculado nos meios de comunicação. Certamente, pessoal, como a gente já viu aqui, normalmente eles são apresentados em meios de comunicação, sendo eles internet, rádio, televisão, o que for. Todas as notícias elas são veiculadas através de plataformas de comunicação. Hoje a gente chama de veículos de comunicação, veículos comunicativos. Tá bom? É assim que a gente se refere a forma como a notícia ela é divulgada. Tá bom, pessoal? Então, outra característica muito importante, linguagem formal, clara e objetiva. Essa parte eu preciso enfatizar, pessoal. Em uma notícia, a forma, a estrutura usada deve ser a estrutura, a linguagem culta, a linguagem padrão, a linguagem clara, objetiva. Não pode haver, tem que se usar o português padrão, o português da norma padrão, a gramática normativa, tá bom? Por precisar ter uma linguagem mais objetiva e mais clara. Não pode haver gírias, não pode haver expressões, não pode haver apenas, claro, se houver a necessidade, sim, mas normalmente a notícia ela tem um viés formal, tá bom? Normalmente a notícia
tem um viés mais... Então, normalmente, a notícia ela tem um viés mais formal. Isso significa que o vocábulo utilizado é um vocabulário com mais formalidade, né? Com mais, como é que eu posso dizer? Com mais as palavras corretas, né? Sem expressões, sem gírias e etc. Tá bom, gente? Bom, vamos continuar aqui. Pronto. Textos com títulos, principal e auxiliar. Normalmente, pessoal, a notícia ela apresenta títulos. Isso a gente vai estudar quando a gente for analisar a estrutura da notícia, que é, no próximo slide. A gente vai trabalhar o título da notícia, toda a estrutura, porque a notícia ela precisa ter a estrutura, tá bom? Ela precisa trabalhar a estrutura. Se você colocar uma notícia de todo jeito, não vai funcionar. Assim como o poema, como a poesia precisa ser estruturado, a notícia também precisa ter a sua estrutura. Sem essa estrutura, não tem como. Tá? Ela vai ficar desorganizada. Beleza, pessoal? Pronto, olha, por hoje a gente vai finalizar. A gente já estudou algumas coisas acerca da notícia, algumas características importantes. Na próxima aula a gente vai continuar falando ainda sobre as características da notícia e também sobre a estrutura da notícia, tá bom? Vamos trabalhar todos esses elementos acerca da notícia, tá bom? Vamos fazer agora uma revisão de tudo que a gente viu aqui. Primeiro a gente viu a notícia, o que é um gênero textual não literário, informativo, cujo objetivo é passar uma informação à sociedade, tá bom? Normalmente é repassado através dos meios de comunicação, são os jornais, as revistas, a televisão, a rádio, a internet, e entre outros meios de comunicação não tão usados, tá bom? Tem um teor informativo, né? Características da notícia, elas precisam responder a essas 6 perguntas aí. O que, como, quando, onde, quem e por quê. Tá bom? Ela deve ser feita de maneira impessoal, não pode haver imparcialidade. Isso mesmo, pessoal. Não pode haver imparcialidade. Como vocês estão vendo aqui, ó, todo esse texto ele precisa ser estruturado de forma imparcial, de forma que não gere nenhum conflito e você não exponha a sua opinião pessoal quanto a alguma coisa. Tá bom? É importante a gente frisar isso, deixar isso bem claro. Tá bom, pessoal? Então, eu quero que vocês reflitam aí, tá, sobre alguma notícia que vocês possam ter visto e quero que vocês façam uma comparação. Comparação de quê, professor? Quero que vocês façam uma comparação das estrutura que vocês viram na notícia, como ela estava estruturada, qual foi a forma como ela foi estruturada, tá bom? Eu quero que vocês façam essa comparação, beleza? E com todos os slides que a gente viu aqui. Ao término da aula, da próxima aula, eu vou mandar o slide, compartilhar o slide com vocês no Classroom, tá bom? No, perdão, no Class App. Eu sempre confundo. Eu vou compartilhar com vocês no Class App, beleza? Esse slide, vocês vão poder pegar algumas coisas importantes, as coisas mais importantes, e passar para o caderno de vocês, pois eu quero que vocês deixem apenas as informações mais relevantes no caderno de vocês. Na próxima aula, vocês vão trabalhar essas cópias, beleza, pessoal? Bom, então a gente finaliza por aqui. Eu vejo vocês na nossa próxima aula, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me consultar no WhatsApp, que eu estou à disposição de todos vocês, beleza? Tenham uma ótima semana. Deus abençoe todos vocês. Bom descanso para vocês, boa semana e nos vemos na nossa próxima aula semana que vem. Qualquer dúvida, vamos lá no WhatsApp que eu estou à disposição. Tchau, pessoal. Até a próxima.